Você acredita que as opiniões que tu tem sobre ciência são realmente suas? Que chegou sem apoio de ninguém na conclusão de que as vacinas são perigosas, que as mudanças climáticas não estão acontecendo, ou que a universidade é dominada por um plano esquerdista global, maligno? Tem uma notícia que pode ser um tantinho triste pra você. Te manipularam. E o pior é que você nem percebeu. Olá, me chamo Bridgel Juba Rosa e hoje eu vou te mostrar como diabos plantaram essas ideias na sua cabeça e como fizeram acreditar que eram suas. Sei que as pessoas te chamam de ignorante, obtuso, bronco, boçal ou até mesmo uma pessoa de inteligência discreta. Mas não deixe que fale assim de você. Mesmo que seja verdade, tenha dignidade. Pega o cafezinho e senta aqui, que hoje o papo vai ser difícil e vai mudar completamente as tuas convicções. Provavelmente não, mas preciso falar assim pra te fazer ficar com mais curiosidade de assistir isso até o fim. A primeira revelação que te trago já tem nome e sobrenome. É a pós-verdade. Você pode falar, mas você só tá inventando palavras. E eu te respondo, fique em silêncio e preste atenção na explicação, por favor. Obrigada. Podemos chamar de pós-verdade um movimento que diz que o debate científico é composto por opiniões que estão erradas e tentam se passar por uma verdade. Esse negacionismo parte de uma análise mentirosa de como o conhecimento científico funciona e tenta se passar por uma crítica à autoridade científica, ignorando como a ciência funciona, negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que viver mentindo se eu não posso enganar meu coração? Desculpa, é que as coisas não tão fáceis por aqui. Deixa isso pra lá e foca aqui. Vamos conhecer quem são as pessoas que de fato te manipulam. É muito comum vermos na internet muita gente tirando sarro de negacionista como se fossem pessoas desprovidas de inteligência. A maioria deles são assim? Sim, mas todo esse negacionismo sobre evolução, mudanças climáticas, vacinas e ataque à ciência não são puras ignorâncias. Os responsáveis não são pessoas com pouco entendimento sobre a realidade. Muito pelo contrário, são pessoas muito inteligentes, com inteligentes econômicos, religiosos ou políticos que vão se dar muito bem com esse negacionismo. São pessoas que dominam muito bem a comunicação. Uma das ações tomadas por esses grupos é financiar pesquisas completamente questionáveis para encher as redes sociais, jornais e TVs com tretas e discussões controversas que simplesmente não existem na academia científica. Por exemplo, pagam um pesquisador para fazer um estudo patético falando que as mudanças climáticas não são causadas por seres humanos. Jogam isso em uma revista bem porcaria que aceita qualquer artigo que pagarem para publicar ou publicam um livro, coisa que qualquer idiota como eu consegue publicar. Inclusive, se quiser aprender a lucrar com o fim do mundo, é só comprar meu livro, onde apresento 9 técnicas disruptivas que vão te ajudar a chegar no seu primeiro milhão. Ou não, o link tá no comentário fixado. Agora voltando para o plano Pega Trouxa. Esses grupos pegam esses artigos ou livros e começam a divulgar diversas notícias com base neles, como o aquecimento global, a evolução, as vacinas e qualquer outro fato científico tivesse sido refutado. E assim a mídia pinta como se existisse uma igualdade entre o negacionista e o cientista. É como aquelas lives patéticas de biólogos contra design inteligentistas ou físicos contra terraplanistas, sabe? No final só serve para duas coisas: entretenimento barato e passar a ideia de que existe uma igualdade entre essas duas visões, coisa que não existe. E antes de continuar, se esse vídeo tá fazendo sentido para você ou não tá fazendo sentido, mas você continua assistindo pelo meu carisma hipnotizante, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. E se quiser apoiar esse projeto de divulgação científica sério, independente, é só entrar no meu Apoia-se, que a partir de R$5 você já ajuda a manter esse conteúdo no ar. Ou também comprar meu livro, que já falei. Os links também estão aqui embaixo no comentário fixado. Agora, vou te contar como isso afeta diretamente a sua vida. Quem não conhece o meio científico vai achar que essas questões ainda são questionadas por cientistas, mas na prática, 99% dos artigos publicados defendem que o aquecimento global é causado pela emissão dos gases de efeito estufa por parte dos seres humanos, que o design inteligente não possui provas e que a Terra plana é furada. Na verdade, a Terra furada seria uma rosquinha, mas vocês entenderam. Assim temos a redução da credibilidade da ciência. É importante destacar aqui que a ciência em si não é algo intocável. Questionar a atividade científica e o conhecimento científico é a base da própria ciência. Se tem um grupo que mais discorda e mais treta entre si, esse grupo é o de cientistas. Tá todo mundo querendo dar rasteira um no outro pra pagar de mais inteligente que os coleguinhas. Só que no caso dos negacionistas, as críticas não são feitas com base em dados ou em busca do avanço do conhecimento científico. Essas críticas são feitas por grupos de pessoas muito específicos que, coincidentemente, vão se beneficiar com a negação daquele conhecimento. Não é coincidência, por exemplo, que países que são líderes na emissão de gases do efeito estufa, como os Estados Unidos da América, são experts em negar a emergência climática. Da mesma forma, não foi coincidência ver a negação da pandemia de Covid vindo de políticos que não conseguem lidar com a situação de forma humana e conseguem seguir o caminho mais fácil
fácil e mais sangrento em busca de lucro. A ciência não é uma entidade superpoderosa e onisciente. A ciência é uma instituição social. Para você que se perdeu um pouco com tantas palavras difíceis, eu explico. Isso quer dizer que a ciência é feita por pessoas. Ela é parte da sociedade. Sendo assim, ela sofre influência direta das outras instituições sociais. Negacionistas pegam esse fato e distorcem com o objetivo de dizer que, sendo assim, a ciência não passa de uma construção social que tem o mesmo peso de qualquer outra opinião. É totalmente entendível que o trabalho científico seja difícil de entender. Ciência também é uma palavra complexa de definição imprecisa, mas eu não vou aprofundar nesse vídeo para não perder o foco. Aqui no canal temos uma playlist inteira só falando sobre os diferentes interpretações sobre o que é ou não ciência. Você pode assistir clicando nesse card. Wagner Ramalho, que é o autor do artigo que estou usando como referência principal desse vídeo, que tá no comentário fixado também, diz que a melhor forma de entendermos as disputas de narrativas nessa guerra da pós-verdade é lidarmos com a ciência como um conjunto de valores e construtos sociais que governam as atividades científicas. E para entender melhor como isso acontece, vamos analisar no próximo vídeo dessa série como o negacionismo atua no Brasil e como ele chegou no ponto atual. Se quiser acompanhar, se inscreve aqui no canal que o próximo vídeo sai na próxima semana. Se quiser adiantar um pouquinho o que vai ser dito nesse vídeo, você pode clicar nesse vídeo aqui e ver a análise que fiz sobre o Olavo de Carvalho e a forma como ele conseguiu enganar um país inteiro, mesmo sem ser especialista em quase nenhum dos assuntos que ele fala sobre, ou melhor, que ele falava. Agora, se quiser se aprofundar no processo do trabalho científico, pode clicar nessa playlist aqui que fala o que diabos é ciência. No mais, um beijo de luz e até o próximo vídeo.